Temos o mapa, Sol 20 de janeiro, o ano efetivamente foi procurado a dedo para coincidir com o mapa da pessoa que pediu para ser analisada. Eles vão apresentar esse conjunto de análise de mapa que eu estou apresentando nessa semana. Ele vai ao encontro de um curso que algumas pessoas estão fazendo e que eles precisam da análise astrológica. Então, e essa análise ela precisa ser feita desta forma como eu faço. Então, analisando ali o signo de Capricórnio. Capricórnio. Sol na primeira casa ainda. Então, o que nós vamos ter deste mapa? Apesar do Sol ainda estar na primeira casa, o ascendente não é o próprio Capricórnio, é Sagitário. Então, esse indivíduo Capricórnio ele vai ter que compartilhar as qualidades do Capricórnio junto com a de Sagitário, com relação à forma como ele se age, conforme ele se coloca em movimento na vida. O Sol de primeira casa sugere que é um indivíduo que vai prestar muita atenção nele, que ele vai ter uma necessidade de se observar, que ele passa por uma situação na construção dele como ser humano, uma construção familiar, em que as pessoas não prestavam exatamente atenção nos outros, as necessidades dessas pessoas ficaram ao longo do caminho sem serem atendidas. Possivelmente essa pessoa não foi planejada, não foi uma criança planejada, e aí entrou dentro daquele moedor de carne, que é muitas vezes o convívio familiar, que as coisas vão sendo feitas de qualquer forma. Então é uma pessoa que vai se observar bastante, e ela vai passar a vida dela toda tentando identificar quem ela é, quem as pessoas pensam que ela é e quem ela gostaria de ser. Segundo aspecto, é uma pessoa que vai precisar cuidar para não realizar gastos que compensem alguma necessidade emocional dela, e isso vai ser difícil. Vai ser difícil porque o aspecto é forte. A troca afetiva, de carinho, afeto e tudo mais, fica prejudicada porque ela não ensinaram ela, não deram para ela quando ela era pequena aquele amor que se dá para as crianças, para que a criança saiba que, independente de qualquer coisa que venha acontecer com ela é uma pessoa amada por alguém. Então ela não teve essa experiência. Depois que ela deixou de ser criança, que ela cresceu um pouco, é que vai aparecer uma pessoa que vai dar algum suporte para ela nesse sentido. Ela, com relação a rotinas, ela vai ficar um pouco apegada à rotina, porque de alguma forma ela quer tornar a vida dela minimamente produtiva, porque Capricórnio tem ali uma necessidade de transformar o trabalho dele em algumas coisas tangíveis. Então, prestar atenção na rotina, no que faz e fazer de uma forma adequada, vai ser uma preocupação da pessoa. Verdade seja dita que do nada certas situações de autossabotagem surgirão, ok? Mas assim, um pouco de terapia e um pouco de autoobservação pode ajudar a pessoa a lidar com isso. As questões de família, é uma família que as pessoas tinham tudo vai dar certo,
mas não se analisava adequadamente por que não estava dando certo. O discurso um dia vai dar certo. Então, esse discurso, ele é legal, tá bem, mas ele tem que ser acompanhado com uma reflexão de, tá, mas por que ele vai ser um dia, por que não é agora? Então, isso vai aparecer, e quando essa pessoa, e aí aquelas coisas que estão amarradas no mapa, né? Quando essa pessoa for estabelecer um relacionamento com alguém estável, ela vai ter dificuldade de acertar a pessoa, porque o que ela vai buscar vai ser aquilo que naquele momento específico da vida dela está faltando. E aí ela encontra uma pessoa que atende isso. Uma vez que atendeu isso, ela parte para a próxima necessidade. E já não é mais aquela pessoa. Então ela vai ter uma dificuldade de organizar isso. Ela vai ter que trabalhar bastante essa questão de quem ela é e quem ela busca para compartilhar a vida com ela, o que ela tem para dar, o que ela está buscando no outro. Isso vai ser bem intenso. A tendência da pessoa com o mapa assim é ter um relacionamento, se decepcionar profundamente com ele e abandonar a estratégia de ter um relacionamento estável. Tá? Na questão transformação, como essa pessoa lida com a questão da transformação, ela vai tentar, isso é um equívoco, né? Mas ela vai tentar conduzir o processo de transformação dela a partir do viés religioso. E ela não vai aprender nada do que ela precisa, porque a explicação para os acontecimentos que conduziram a vida dela quando criança não é religioso, é de um outro patamar a discussão. E aí então tu fica tentando tratar algo com um remédio que não faz, que não é a solução de verdade. Então, os elementos de transformação ela vai tentar fazer pelo viés religioso, tá, Milton? Mas ela não vai colher nada legal desse trabalho de transformação pelo viés religioso. Ela vai, só não vai atender a necessidade primeira que levou ela a buscar esse caminho. É um caminho que todos nós praticamente procuramos, que é, diante de certas situações, só a religião pode me salvar. É verdade que ela vai ter ao longo da vida certos pesadelos, bem frequentes, por sinal, e isso tem a ver com situações vividas em um determinado momento, e isso sobrecarregou lá os sistemas dela, de energia, vamos colocar assim, e aí ela tem ali uma conexão não muito legal com algumas energias, que ficam sendo alimentadas pelos traumas que ela vivenciou durante um período da vida dela, e aí isso complica, né? Ela vai precisar fazer uma profunda reflexão, de botar a cabeça no lugar, de identificar qual é o caminho que ela tem que seguir, o que ela tem que tratar, e aí vamos tratar as coisas como elas precisam ser tratadas, e não vamos desviar o foco, né? Com relação a amizades, ela vai ter poucas amizades. Essas amizades possivelmente serão feitas em função de buscar ou suporte emocional, ou informação, ou apoio para resolver situações problemáticas na vida dela. O que ela vai precisar prestar atenção é que investe no conhecimento. Ponto. Vamos ficar nisso. A questão do inconsciente, a influência dele na vida dela. O inconsciente dela é tão intenso que ele vai influenciar na forma como ela se transforma, nos relacionamentos estáveis dela, na função da relação dela com o pai, mãe e irmãos, vai influenciar nas questões da rotina dela, que do nada dá tudo errado. Então, ela vai necessariamente ter que lidar com o que está no inconsciente dela. Pelo que eu percebi já do que a gente já conversou, a pessoa identificou
que tem uma parcela de assuntos que ela tem que resolver no ambiente de consultório com um médico, um psiquiatra, psicólogo, seja como for. Outras coisas ela vai ter que reformular o conceito que ela trouxe da experiência que ela lembra da vida dela, né? São experiências complicadas que traz hoje uma impressão que ela tem que mudar essa impressão para seguir em frente. Como ela pensa? Ela pensa muito, e aí eu acho que cabe uma reflexão que é a seguinte. O Capricórnio com o Sol ali naquela posição, ele é autorreferente. Sendo autorreferente, o que vai acontecer? Ele vai fazer movimentos em alguma direção e vai esperar que haja um retorno de compensação para ele. Quando for o assunto relacionamento estável com alguém, esse negócio vai dar totalmente errado, não vai funcionar. Quando for para ele trabalhar questões pessoais, aí talvez ele consiga identificar um pouquinho melhor como é que funciona esse mecanismo de ter que de fazer algo com a expectativa do que vai voltar, certo? O que mais? Vai ter que prestar atenção porque as pessoas tenderão a não valorizar essa pessoa. E isso também tem a ver com a experiência de família dele, pai, mãe, irmãos. Esse aspecto de não ser valorizado, de não ser reconhecido como coisa com qualidades boas, isso é uma crença que ele vai ter que trabalhar bastante, né? A pessoa ela vai precisar necessariamente trabalhar isso para que isso não fique interferindo na forma como ela está pensando a cada segundo, e aí ela está pensando a cada segundo fazendo alguma atividade, quer dizer, vai influenciar naquela atividade também. Então fica atento para isso. O ascendente Sagitário é o ascendente em que a pessoa vai fazer uma atividade física, mas como ele divide a primeira casa com Capricórnio, talvez o Capricórnio acabe dando uma sequestrada, né, nessa força do Sagitário de fazer uma atividade ligada à natureza, ou fazer esporte, alguma coisa assim, o que seria excelente, vamos combinar. Saúde e sucesso!